Capítulo 5. Como o pai que o perseguia o prendeu. Portanto, morando o servo de Deus no predito lugar, juntamente com o sacerdote da igreja de São Damião, o pai dele rodou por toda parte como zeloso investigador, desejando saber o que tinha sido feito de seu filho. E depois que ele ficou sabendo que Francisco vivia daquela maneira, no dito lugar, tocado interiormente pela dor do coração, ficou muito perturbado com o súbito acontecimento das coisas e, tendo convocado os amigos e vizinhos, correu com muita pressa ao lugar em que morava o servo de Deus. E ele, porque era o novo atleta de Cristo, ao ouvir as ameaças dos perseguidores e pressentir a chegada deles, querendo deixar agir a ira, se esconde numa gruta oculta que ele mesmo preparara para este fim. Aquela gruta estava numa casa, conhecida talvez somente por um amigo, e nela se escondeu por 1 mês contínuo, de modo que mal ousava sair para as necessidades humanas. E quando se lhe dava o alimento, comia-o no fundo da gruta. E se lhe prestava todo o serviço clandestinamente. E ao rezar, orava continuamente, banhado pelas águas das lágrimas, para que o Senhor o libertasse das mãos dos que perseguiam a sua alma, e para que se cumprisse com benigno favor os seus piedosos votos, em jejum e pranto, suplicava a clemência do Salvador, e, desconfiando de sua capacidade, lançava todo o pensamento no Senhor. E, embora estivesse na gruta e colocado nas trevas, era inundado por indizível alegria, até então não experimentada por ele. Inflamando-se totalmente desta alegria, tendo deixado a gruta, expôs-se abertamente aos ultrajes dos perseguidores. E assim levantou-se imediatamente, sem hesitação, ligeiro e alegre, levando à frente o escudo da fé, para lutar pelo Senhor, munido com as armas da grande confiança, tomou o caminho em direção à cidade. E, abrasado pelo ardor do calor divino, começou a acusar-se muito a si mesmo de lentidão e covardia, tendo visto todos os que o conheceram, confrontando as novas circunstâncias com as antigas, começaram a insultá-lo miseravelmente e, aclamando-o como insano e demente, atiram contra ele pedras e lama das praças. Viam-no alterado dos antigos costumes e muito debilitado pela maceração da carne, e por isso atribuíam à exinanição e à demência tudo o que ele fazia. Mas porque melhor é o paciente do que o arrogante, o servo de Deus fazia-se surdo a todas estas coisas, e sem se quebrar e se alterar por nenhuma injúria, por tudo isto dava graças ao Senhor. Pois em vão o inimigo persegue o que procura as coisas honestas, porque quanto mais este estiver sido combatido, tanto mais fortemente triunfará. A desonra, diz alguém, torna mais forte o espírito generoso. E como o boato e o aplauso a respeito dele percorressem por muito tempo as praças e bairros da cidade, e de cá e de lá ecoasse o tumulto dos zombadores, entre muitos cujos ouvidos tocou, o boato destas coisas chegou finalmente a seu pai.
Este, depois de ouvir que o nome de seu filho, e no nome a própria pessoa, era distorcido pelos concidadãos, levantou-se imediatamente, não para libertá-lo, mas antes para prendê-lo. Sem observar nenhuma comiseração, voa como lobo para cima da ovelha e, olhando-o com o rosto ameaçador e furioso, tendo-lhe lançado mão, arrastou-o para a própria casa de maneira bastante irreverente e indecorosa. E assim, retirada toda comiseração, encerrou-o por 8 dias num lugar escuro, e julgando dobrar o espírito dele ao seu modo de pensar, age primeiro com palavras, depois com açoites e cadeias. Ele, porém, a partir daí, se tornava mais pronto e forte para realizar o santo propósito, e repreendido por palavras e fatigado pelas cadeias, nem assim abandonou a paciência. Pois aquele que tem por preceito alegrar-se na tribulação, não pode, por meio de açoites e cadeias, desviar-se da reta intenção da mente e do seu modo de ser, nem ser tirado fora do rebanho de Cristo. E não treme no dilúvio de muitas águas, aquele que tem como refúgio na tribulação o Filho de Deus, que para que as nossas tribulações não nos pareçam ásperas, mostra sempre que são maiores as que ele sofreu.